Olá, minha gente, tudo bom? Se liga na história, né? Aula passada a gente viu o governo JK e acabou no governo Jânio Quadros. O meteórico Jânio Quadros. Gente, os anos 50 e 60 no Brasil foi muito conturbado, politicamente, socialmente e até economicamente falando, tá? No entanto, a gente tem que fazer algumas considerações para a gente seguir, né? Talvez a principal consideração que a gente tem que fazer aqui são dois aspectos, né? A extrema polarização que o Brasil estava vivendo, né? Pasmem, é maior do que hoje. Hoje você tem um Brasil bem polarizado também, né? Entre essa que se chama de direita e esquerda, né? E aí a gente na década de 50 e 60, a gente tinha uma polarização que refletia no Brasil essa polarização ideológica que a gente viu lá na Guerra Fria, certo? Então, o mundo vivia essa polarização, né? Existia a União Soviética, o socialismo real, ele existia. Então, existia todo aquele movimento também, né? Existiam pessoas no Brasil que aderiram à ideia, né? E queriam fazer o Brasil se tornar comunista. Se existia viabilidade para isso, os historiadores falam que não. O número, a quantidade, a movimentação dessas pessoas aqui, elas eram muito reduzidas. No entanto, o que ganhou muita força nos anos 50 e 60, principalmente no Brasil, foi a luta por melhorias de qualidade de vida, melhorias sociais, no campo e na cidade. Em 1959, você tem a primeira reforma agrária do Brasil. Aqui onde eu estou falando agora, em Vitória de Santo Antão. Lá no Engenho Galileia, se iniciou um processo que resultou, um processo existe muitos trabalhos sobre isso, sabe, dentro da história. São agricultores que viviam no engenho, trabalhadores do engenho, historicamente, né, filhos, netos, bisnetos, tataranetos de pessoas, inclusive escravas, e que viviam lá. Quando acabou a escravidão no Brasil, esse trabalho livre não acompanhou uma melhoria da qualidade do trabalho, né? Você tem uma continuidade muito forte da precariedade da vida, tanto na senzala como no trabalho livre. Até hoje, né? O trabalho braçal é muito mal visto no Brasil, muito mal remunerado no Brasil. Enfim, na década de 50, os galileus, né, os camponeses os de Galileia, do engenho aqui de Vitória Santo Antão, eles começaram a fazer um movimento, montar uma associação, e que resultou numa desapropriação do engenho Galileia. Gente, isso foi tão forte, mas tão forte esse discurso, né? Que Galileia, em Vitória Santo Antão, eu estou olhando para ver o negócio ali, eles foram entendidos como que o Brasil poderia estar passando por uma revolução socialista. Então, esse discurso polarizador, então, qualquer embate em relação ao grande empreendedor, ao grande fazendeiro, ao grande latifundiário, nesse período da década de 50 e 60, era entendido como tentativas de comunização, de cubanização, né, em relação a Cuba. Rapidinho que eu vou pegar um livro aqui que eu lembrei agora para mostrar para vocês. Tá? Aqui. A Revolução que Nunca Houve, o Nordeste do Brasil, de 1955 a 1964. Esse cara aqui é um historiador americano. Ele vai falar exatamente isso que eu estou falando para você. Do que eu estou falando, aqui por trás disso, tem Joseph Page. Ele vai falar que essa revolução que se imaginava que o Nordeste estava passando, na verdade ela nunca chegou perto de acontecer. O que estava se passando no Nordeste, principalmente nas ligas camponesas, o movimento dos trabalhadores rurais, por melhor qualidade de vida, por direitos trabalhistas, por acesso à terra. Isso foi entendido pelo poder no Brasil como um processo de cubanização, de revolução socialista. Isso vai ser tão forte, gente. Aqui em Vitória Santo Antão, o irmão do presidente John Kennedy, ele vem para Vitória Santo Antão para saber o que estava acontecendo. Vitória de Santo Antão saiu na capa do The New York Times como uma pequena cidade pobre,
estava em véspera de se tornar um lugar onde o comunismo ia predominar. Na verdade, né, o discurso dos camponeses não era fazer Vitória, nem Pernambuco, nem o Nordeste comunista. Era fazer um processo de justiça social. Então, essas greves, movimentos operários, tanto no campo como na cidade, eles eram entendidos dessa maneira, tá? Porque o nível de polarização estava muito forte. E tinha, né, também... Gente, imagina só, se o Brasil passa por uma grande reforma agrária. É uma forma... A esquerda, o movimento social, os trabalhadores enxergam isso como justiça social. Imagina o que é para o cara que, historicamente, essas terras pertenciam à família dele. É o pavor. Né? Então, esses interesses eles se conflitaram muito nesse período. E isso vai resultar na intervenção militar, no golpe militar. E a gente vai tentar fazer uma leitura desse período e como foi que isso se processou. O período do governo João Goulart e o período das reformas de base, que essa demanda dos trabalhadores vai chegar até a presidência da República, a partir daquele que foi o maior herdeiro varguista, o ministro do Trabalho de Vargas, João Goulart. Certinho? Vamos lá. Então, a posse de João Goulart na presidência da República, em 7 de setembro de 61, foi amplamente festejada pelos grupos de esquerda, por esse movimento popular, esse movimento dos camponeses, esse movimento dos trabalhadores, que ansiavam e viam em João Goulart um presidente que ia apoiar a causa dos trabalhadores. As reformas agrária, urbana, bancária, fiscal, universitária, Jango já chegou defendendo um conjunto de reformas, chamada de reformas de base. Defendia o controle sobre o capital estrangeiro, essa coisa de saída e entrada de capital estrangeiro, a nacionalização e estatização, transformar setores em máquinas do Estado, setores básicos da economia, como eletricidade, por exemplo, extração do petróleo, setores básicos da economia, se defendiam a nacionalização. A elite brasileira, que dialogava e dialoga com o capital internacional, ela vai ver isso como uma ameaça. Uma ameaça em Jango, porque Jango está no contrapé do interesse do grande capital, que aqui, né, no Brasil tinha uma elite fortemente engajada com esse grande capital. Então, João Goulart ele foi empossado, não queriam que Jango ele tomasse posse, porque Jânio Quadros sai e o vice de Jânio Quadros era João Goulart. João Goulart é Jango, tá, gente? Como chama Jango é João Goulart. João Goulart estava em visita à China comunista. Então, o parlamento brasileiro ele impediu, quase que dava um golpe em Jango. Ele queria que Jango não assumisse a presidência, mas era constitucional que o vice assume. Quando o presidente sai, o vice assume. Né? A gente viu o caso de Dilma Rousseff, né? Foi impeachmentada e quem assumiu? O vice. E assim tem que ser. Né? Tá na lei, então tem que seguir a lei, senão é golpe. Né? Então, João Goulart ele assumiu com uma condição. O Brasil se tornou parlamentarista. A figura do presidente e a figura do primeiro-ministro. Sabe? O primeiro-ministro, no fato, a ideia era tirar poder de João Goulart. A estratégia para tirar o poder de João Goulart, porque quem ia governar de fato era o primeiro-ministro. Certo? Aqui, né, o jornal mostrando, né, extra, o Brasil é parlamentarista. O que se visava com a mudança de regime era cercear, diminuir os poderes do presidente. No entanto, teve um plebiscito, uma consulta à população, e nesse plebiscito se estabeleceu, né, os eleitores iriam optar entre continuar o parlamentarismo ou o retorno ao presidencialismo, que representava mais poderes ao presidente, como a Constituição mandava, presidencialista. Até hoje, né? Hoje o Brasil é um país republicano, democracia, presidencialista. E essa votação deu a Jango o status de ser um presidente num país presidencialista. Jango, ele ganhou, né? Então, o presidencialismo volta. Então, você vê, né? Então, a população como um todo, a massa dos brasileiros, eles apoiavam Jango. Viam em Jango
a opção democrática. Tá? Então, por via democrática, Jango foi reempossado como presidente de forma presidencialista. Um dos principais agrupamentos de esquerda que apoiavam João Goulart, Jango, era o PCB, Partido Comunista Brasileiro. As eleições de 1962 modificaram a correlação de forças no Congresso Nacional. Então, para barrar as reformas de Jango, reformas de base, sobretudo a agrária, né, que a reforma agrária era interesse, sim, da esquerda, era interesse da população, da massa, dos trabalhadores, mas não era interesse dos partidos mais à direita, mais conservadores, como, por exemplo, o PSD e a UDN, que se alinharam para fazer essa grande oposição em relação a Jango. Então tem alguns jornais aqui, né? Jango, defenderemos as suas reformas. A bala, né? É um período também, gente, muito radical. Vai ter uma radicalização muito forte, né? Então, setores mais populares, a classe trabalhadora, de uma forma geral, oposição e desespero, derrubar Jango antes da reforma. Então, o Brasil entra numa polarização e num período muito radical da política, da sociedade como um todo. Essa polarização representada entre a direita, que não queria mexer nas estruturas criadas há séculos, não queria reforma agrária, não queria reforma universitária, queria capital externo, essa lógica, né, do capitalismo, essa lógica dessa dinâmica desse mercado internacional livremente em qualquer lugar, inclusive no Brasil. Já a esquerda surgia como uma força na tentativa de impulsionar uma reestruturação social, política e econômica no Brasil, né? Como a ideia, ou a grande bandeira, era a reforma de base. A reforma principalmente agrária, reforma universitária, reforma da educação. E era um conjunto de reformas que Jango e setores populares estavam entendendo que o Brasil é historicamente desigual. Então a gente tem que fazer esse conjunto de reformas para tornar o Brasil menos desigual. Um país mais justo, mais democrático. Aí a tônica era essa, tá? Mas isso se polarizou e se radicalizou muito. João Goulart, vamos seguir o slide. João Goulart afirmou que não só era premente a realização da reforma agrária, como também declarou a impossibilidade de sua efetivação sem a mudança na Constituição, que exigia indenização prévia em dinheiro para as terras apropriadas. O que é que Jango está dizendo? E aí é o estopim da explosão dessa radicalização. Jango está dizendo, não é possível a gente fazer reforma agrária indenizando todo mundo. O Brasil é muito grande, foi construído de forma muito desigual, a gente precisa fazer reforma agrária. Agora sim, a gente tem que mudar a Constituição, e essa reforma agrária, o Estado não vai pagar ninguém. Aí, os setores conservadores se juntam e se opa, o que é isso? Tirar a nossa terra sem indenização? Não. Não pode mexer na Constituição. E aí, esse período ficou conhecido como de muita agitação, subversão, porque era isso, gente. Essa briga ideológica, né, entre setores, né, bem polarizado. Aqueles que estavam junto com o Jango e queriam uma reestruturação, e aqueles que não queriam essa reestruturação. E quando o Jango fala em mexer na Constituição, e é muito perigoso mexer na Constituição, e fazer reforma agrária sem indenização, aí a coisa explode. A coisa explode e começa a ter comícios, grupos de mulheres em defesa da família, vão começar a ver em Jango, verdadeiramente, um presidente que vai levar o Brasil ao comunismo. E vai ser o grande mote. Vai ser o grande discurso que a mídia vai propagar, os jornais, mídia naquela época, né, gente? Jornais. Hoje a gente tem rede social, a gente tem, né, um conjunto de mídias, né, bem mais acessíveis, mas pensando que na década de 60 esses meios de comunicação, além de ser prioritariamente, né, rádio, predominantemente rádio e jornais, eram controlados por setores da elite. Então, essa mídia vai propagar um medo do comunismo.
essa mídia vai propagar que o Brasil estava caminhando para o comunismo. Essa mídia vai fazer com que a opinião pública ela pense que o Brasil ela vai caminhar para o comunismo. E caminhar para o comunismo seria, segundo a lógica que se difundia na imprensa, era a destruição da família, era a destruição do país, era o fim da fraternidade entre as pessoas, né? Aquela demonização que se tem nesse período sobre o comunismo, certo? Lá, oriunda, né, da política macartista. Enfim, nesse período aqui, isso vai servir para defender os grandes interesses dessa elite brasileira, né? É muito conveniente se falar que o inimigo é comunista e que a gente tem que exterminar, tá? Vamos lá, olha só, eu trouxe um recorte de jornal, é um jornal de Moreno. Eu pesquisei esse período, né? Então eu tenho muitos jornais dessa época. E é muito comum esse tipo de discurso nessa época. Olha só a manchete. Manchete, né, professor? O professor mostrou a idade agora, né? A matéria. Clima de agitação e intranquilidade. Desde que esse governo se instalou no dia 31 de janeiro do corrente ano, graças à votação maciça que recebeu dos comunistas, das eleições 7 de outubro do ano próximo findo, era chato, né? Escrita na década de 70, né? 60. Que um clima de agitação e intranquilidade tomou conta do Estado, deixando as famílias pernambucanas aterrorizadas, pessimistas, diante das sucessivas ondas de agitação em todos os meios, como se um plano de subversão da ordem tenha sido antecipadamente preparado pelos adeptos vermelhos, com o beneplácito do Estado, do governo. Ele está falando aqui do governo Arraes. Em 1962, Arraes ele toma posse aqui em Pernambuco. E Arraes estava alinhado a João Goulart, que estava alinhado a esse discurso de uma reforma agrária, que estava alinhado a esse discurso de uma reestruturação. E aí, os meios de comunicação começam a reagir dessa forma. Percebam, não se fala de reforma agrária, não se fala dessa reestruturação. Se coloca como isso fosse o caminho para o comunismo. Tá? Arraes não era comunista. Arraes era a família de usineiro, inclusive. Né? João Goulart, o pai dele tem fazendas e fazendas lá no Rio Grande do Sul. Ele não era comunista. Mas, dentro dessa polarização, dentro dessa radicalização, e ainda mais quando João Goulart vai falar de reforma agrária sem indenização, a coisa explode e esse tipo de discurso fica mais recorrente. Percebe? É um período... Essas eleições, professor de história, sempre está no presente pensando, né? Essas eleições de Bolsonaro e Haddad me lembraram muito esse período. É o período que eu pesquiso, tá, gente? Então eu li muitos jornais da época, da década de 60. E me lembraram muito essa polarização, né? Então o tempo todo você podia falar assim, não, porque eu apoio o casamento de pessoas do mesmo sexo. Comunista. Ah, eu vou votar em Haddad. Comunista. Né? As pessoas que votavam em Haddad não eram comunistas. Né? Onde é que existe comunismo hoje, gente? Né? O que é comunismo? Né? Então, essa polarização, né? Então, você cria esse instrumento aqui, e eu estou fazendo uma avaliação enquanto professor, não como eleitor, tá? Mas como professor, né? Então, se todo mundo que tiver um discurso da direita é chamado de fascista, né? Ah, fascista. Eu estou errado. Todo mundo que tem um discurso progressista, assim, progressista no sentido de reformas, né? De uma liberdade mais sexual, uma liberdade de casamento entre sexo. Todo mundo que defende isso é chamado comunista, eu estou errado também. Tá? Ah, eu defendo o livre mercado, eu sou direitas. Eu não posso chamar esse cara de fascista. Né? Porque as pessoas que são da esquerda, né, que defendem um Estado mais próximo, um Estado de justiça social, eu vou chamar essa pessoa de comunista. Né? São erros, né? Você cria essa narrativa discursiva para criar um fantasma. E esse fantasma ele foi muito bem criado pela elite aqui no Brasil, né, os meios de comunicação, durante o período da década de 60. Esse aqui é um relatório da polícia em relação à fábrica que eu pesquisei lá em Moreno. Só para, assim, vocês terem ideia
de como é que estava funcionando o Estado brasileiro, né? Assim, a polícia, o meio de comunicação, os discursos em relação à mobilização dos trabalhadores. Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria, para os devidos fins, que em continuação os relatórios do Serviço Secreto mantido em torno dos elementos comunistas que trabalham na fábrica de tecido da cidade de Moreno, denominada Société Cotonneire Belge Brasilienne, faça abaixo as seleções desses adeptos da exótica ideologia stalinesca, a referência a Stalin, né? Stalin já era morto já nessa época, tá? Obedecendo o levantamento geral da identidade civil de cada um, anexando as respectivas residências, salientando ainda as suas atividades direta ou indiretamente junto àquele ex-partido político. Estavam mapeando aqueles que eles... Esses caras aqui, eu mapeei eles também, né? Eu consegui ver, identificar quem eram essas pessoas. Eram grevistas. Eram lideranças sindicais que lutavam por melhores salários, dignidade de vida. Como é que a polícia está vendo eles? Adébito da exótica ideologia stalinesca, elementos comunistas, e está vigiando eles de perto. Essa vigilância, minha gente, ela vai se dar dentro dessa criação discursiva, né? João Goulart, o presidente da República, nesse congresso aqui, que é de 61, tá? Discutindo reforma agrária, discutindo, aqui ó, a bandeira, né? Junto com lideranças sindicais do Brasil inteiro. A população vai para a rua, na radicalização. Terra ou morte, na lei ou na marra, é um período de radicalização. E dentro dessa radicalização, essa nova fase foi inaugurada no dia 13 de março de 64. O comício realizado na Estação Central do Brasil. Nessa Estação Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, o comício teve 150 mil pessoas defendendo as reformas de base. Do outro lado, né, a imprensa dos vetores de divulgação do fantasma do comunismo. Né? Guerra na rua para o impeachment de João Goulart. Esse momento político assistiu também a um acirramento na Guerra Fria. Em contraposição ao comício de Jango e dos trabalhadores na Central do Brasil, você tem em São Paulo a passeata dos 500 mil, que defendia uma intervenção, o fim do governo João Goulart. A imprensa foi se posicionando ao lado dos grupos e movimentos que opunham ao governo de Jango, que foi eleito constitucional. Poucos jornais ficaram do lado de Jango. Jornais pequenos, jornais operários, de cidades pequenas. Destacam-se entre eles, a Última Hora, jornal que tinha grande penetração no meio sindical estudantil Diário Carioca. Né? Dentro dessa polarização, dentro dessa conjuntura, o editorial de primeira página, cadê? É esse aqui, da edição de 29 de 3 de 64, lido nos quartéis, conclamava o Exército a manter a legalidade e o Estado de Direito e colocava o presidente da República na ilegalidade. O que é que se tem aqui? A união de partidos mais conservadores, da população, grande parte da população mais conservadora, a grande mídia que vinha Jango um medo do Brasil se tornar comunista, o exército brasileiro, e hoje a gente sabe, por documentos, apoiado pelos Estados Unidos da América, você tem, em março de 1964, João Goulart ele vai ser deposto. E o Brasil vai sofrer uma intervenção militar, que inicialmente, segundo o discurso dos militares e dos civis que apoiavam os militares, porque o governo vai ser civil e militar, tá? Seria para livrar o Brasil de uma virada ao comunismo. Seria para acabar e tirar João Goulart, presidente que estava levando o Brasil ao comunismo. O Brasil não queria ser comunista. Então, essa foi, principalmente depois da passeata dos 500 mil, os militares eles se sentiram, né, no direito de apontar um blindado para o palácio do governo e dizer: João Goulart, você não é mais presidente do Brasil. Foi na marra. Paralelamente a isso, o Congresso
de maior parte das pessoas do PSD, da UDN e de partidos mais conservadores votaram no impeachment de Jango, mas ele foi tirado antes até do impeachment. Então, o que se viu no Brasil foi uma intervenção militar que, segundo a grande mídia, uma revolução que salvou o Brasil do comunismo. Certo? Seria para tirar Jango e depois eleger o presidente. Mas o que a gente viu é um fato inconteste, que em 1964 teve essa intervenção, né? Outras leituras chamam de golpe militar, e que durou de 1964 até 1985, sem eleições, num regime que ficou conhecido como regime civil-militar brasileiro. A ditadura militar. Se você não tem eleição, se você não tem liberdade de expressão, se você perde a capacidade de se representar, tanto na política como em vias judiciais, a gente não pode falar em outra coisa senão em ditadura. No caso, ditadura civil-militar. Civil porque os ministérios, o Ministério da Economia era civil, foi a junção dos interesses norte-americanos, dos interesses da elite brasileira, que viu em Jango uma ameaça, com o exército brasileiro, juntou e fez a intervenção, o golpe militar no Brasil, que a gente vai estudar próxima aula. Como foi que se deu esse período de 21 anos no qual o Brasil sucumbiu a uma ditadura, certo? Então esse foi o contexto da polarização, de radicalização, que levou o Brasil a um período de ditadura, ditadura civil-militar. A gente vai estudar por partes a ditadura na próxima aula. Certinho? Um forte abraço. Anotem, estudem. Qualquer dúvida, falem comigo. Beleza? Eu estou aqui para isso. Um forte abraço, minha galera.